Olá, meu nome é Valcídio Perotti, sou diretor da Alternativa Editorial Revista Mobile. Sejam muito bem-vindos a mais uma atração da Mobile Talks, realizada na plataforma digital da Mobile, com pessoas capazes de compartilhar ideias e inspirar outras pessoas. Talks significa conversa em português e é um modelo de palestra mais curta, chamando a atenção para um único tópico e, assim, trazendo a essência de cada ideia de forma objetiva e com o intuito de, se possível, que seja aplicável no dia a dia. A cada quinta-feira, o conteúdo de uma Mobile Talks pode ser acessado através do portal Emobile, no endereço emobile.com.br, ou na nossa página do YouTube, no endereço youtube.com/revistamobile.com. A propósito, inscreva-se nesse canal. Nossa conversa de hoje é com Priscila Milesi Basso, diretora de comunicação do Sindimóveis de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Graduada em comunicação social com habilitação em relações públicas, é também pós-graduada em gestão da comunicação empresarial, trabalha com comunicação e marketing desde 2004 e atualmente é coordenadora de marketing da empresa Dalmobile, móveis planejados com sede em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul também. Por todas essas particularidades que envolvem pessoas e negócios, o tema proposto para a Priscila na nossa conversa de hoje são, na verdade, as prioridades para a retomada de curto prazo e também para o futuro da indústria de imóveis. Com vocês, Priscila Milesi Basso, diretora de comunicações do Sindimóveis de Bento Gonçalves. Olá, obrigada, Perotti, obrigada, pessoal, pelo convite. O Sindimóveis fica muito contente em conversar com vocês, nesse momento tão delicado para as pessoas. A gente está vivendo uma nova realidade, a gente está aprendendo e reaprendendo muita coisa, Bom, o Sindimóveis é o sindicato da indústria moveleira, Nós estamos localizados em Bento Gonçalves e a nossa entidade, ela iniciou um trabalho em 1977, com o objetivo principal é congregar o setor moveleiro, que já vinha sendo desenvolvido desde a década de 50, Então, essa fundação permitiu com que a gente realizasse muitas ações focadas na indústria moveleira, e uma das principais, que é a Móvel Sul, a principal feira de móveis, do Brasil hoje. Antigamente, ela se chamava Mostra do Mobiliário, o que foi que deu origem à grandiosidade da Móvel Sul hoje. Hoje, nós somos a maior feira da América Latina, a maior feira de móveis, de fabricantes de móveis, e a gente apresenta bianualmente, os lançamentos dos lojistas para os lojistas nacionais e internacionais. O Polo Moveleiro aqui de Bento, ele é o principal, sim, do país em termos de faturamento e produção, Nós representamos hoje aproximadamente 300 empresas, localizadas aqui em Bento, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa, que são municípios aqui próximos, A gente está falando de uma produção, que corresponde a 50% da produção industrial hoje, Bom, as expectativas do setor, a gente já vinha enfrentando dificuldades, a gente já tinha uma recuperação lenta e gradativa desde a crise, da crise econômica, e nós em 2018, 2019 não registramos um crescimento em virtude da baixa que estava acontecendo com o mercado. Acreditamos que o saldo de empregos ficou estável, uma pequena queda em torno de 1% da força de trabalho. 2020 ele tinha iniciado um ano positivo, para a indústria moveleira, avaliando os meses de janeiro e fevereiro, antes da gente iniciar essa crise, esse novo momento que a gente está vivendo, e a projeção era boa para o crescimento para esse ano, A gente tinha boas perspectivas. Os meses de março e abril, eles foram ruins, foram um dos piores, já que o setor moveleiro já sofreu. Só que em maio a gente começou a notar uma pequena reação, Então, a gente ainda está analisando esses números, acompanhando, mas já conseguiu ver alguma melhora. Pouca, mas já conseguimos ver, Essa pandemia, ela mostrou para todas as empresas, a questão da importância de ter uma gestão qualificada para sobreviver a esse momento, Visto que muitos ressignificados estão surgindo, a gente está acompanhando mudanças de hábitos, mudança de consumo,
Então, a gente acaba acompanhando e acaba vendo movimentos, né? E isso é importante. Nós, como entidade de classe, a gente acaba acompanhando e vendo, e as indústrias, né? O polo moveleiro acaba vendo também outras necessidades de consumo. Então, fica como alerta, né? A gente sempre tem que ter a luzinha ligada para ver, de atenção, para a gente ver para onde a gente vai e como a gente vai, né? O que a gente tem de prioridade, né, a curto prazo, né, enquanto essa pandemia ainda persiste, na cadeia produtiva? O principal objetivo da indústria hoje é manter o equilíbrio nas atividades, né? Isso é fato e isso a gente observa e a gente vê muitas implementações, muitas revisões, né, na indústria moveleira. A questão de continuidade das medidas do aumento de impostos, isso é muito importante. Facilidades de acesso ao crédito, né, para a indústria, prazos e taxas diferenciados, continuidade de previsão de redução de jornada de trabalho e a questão da complementação salarial, né? São ações que o governo se manifestou quanto a isso e a indústria está utilizando desses recursos, né? E o que a gente vê como prioridade, né, para garantir esse futuro, né, para garantir realmente essa retomada, né? Essa retomada no longo prazo daí? Isso, de médio a longo prazo, né? A gente observa que tem algumas empresas que estão retomando mais rapidamente, outras mais lento. Isso também depende do mercado que elas estão atuando, né? A indústria moveleira segmentada como móvel seriado, como móvel solto, como, né, peças de design, né? Planejado. Então, aí no Sul, a gente... muito móvel planejado, né? Oi? Aí no Rio Grande do Sul, muito móvel planejado, né? Muito móvel planejado. Nós temos muitas fábricas aqui de móvel planejado, né? Então, é uma questão, assim, que tudo é adaptável, né? As indústrias, elas têm que estar dispostas, né, a rever os seus conceitos, a revisar as suas formas de trabalho, analisar. Afinal, esse momento que a gente está vivendo, a gente está conseguindo descobrir coisas que a gente até então não tinha, né? Não tinha esse alerta, porque realmente, né? Na crise que a gente vê a criatividade, vê o desempenho mesmo, como deve ser e como deve ser melhorado, né? Mas a questão, assim, das prioridades que eu vinha falando, né? A gente acredita que a simplificação tributária e de burocracias, né? Ela é muito importante, em virtude de tudo que vem acontecendo. Acompanhamento de mercado, tecnologia e comportamento de consumo, muito importante. Eu acho que é um dos itens mais importantes, analisar comportamento. Afinal, as pessoas, elas estão mais em casa, elas estão convivendo muito mais e elas estão precisando, de alguma forma, melhorar o seu dia a dia de trabalho, né? Na questão do home office. De uma cadeira ergonômica, de uma mesa melhor, até a questão de internet, uma internet mais veloz. Então, são situações que todo mundo tem que estar antenado, né? Todo mundo tem que saber e adaptar, né? A questão de adaptabilidade é muito importante. Ver o que o mercado está apresentando, acompanhar, né? Acompanhar o mercado internacional também. Tem muitas plataformas estão oferecendo treinamentos, cursos, lives, e são situações muito pertinentes, né, para a gente pensar, né? O principal, o penso hoje, a estratégia hoje, ela é muito importante, não dá para ser deixada de lado, né? A questão de linhas de financiamento e apoio à inovação também. A questão de inovação, ela está diretamente ligada à questão de comportamento e tecnologia. A gente acredita muito nisso, do inovar, do ir atrás, do conseguir uma novidade, de apresentar um benefício, né? Benefício de usabilidade, benefício, não só o custo-benefício, né? Mas o benefício do produto em si, né? Como a gente já falou, as pessoas estão muito mais em casa, elas estão muito mais buscando melhorias para suas casas, então a inovação, a criatividade, eles devem estar, sim, ligados diretamente a essa questão de comportamento de consumo e hábitos, né? Isso passa a ser uma prioridade para a indústria, você entende assim? Claro. É uma das prioridades que nós gostaríamos de estar falando, então. A percepção do que o
o consumidor está precisando agora, está buscando, dentro desse novo normal a que ele foi submetido. Exatamente. Eu vejo pessoas próximas a mim que estão em home office, né? Dificilmente vão até a base da empresa e que, nesse meio tempo, adquiriram cadeiras melhores para trabalhar, né? Pela questão de postura. Conheço pessoas que não ficavam tanto tempo em casa, mas que agora começaram a ver melhorias que tem que fazer no móvel. Então, e até projetos novos, né? Até necessidades novas surgiram. Então, é uma oportunidade, sim, para o setor moveleiro, né? Essa é uma oportunidade. A gente também entende a questão do apoio à internacionalização do setor, né? É muito importante isso. O Sindimóveis acredita muito nisso, porque o Brasil, o polo moveleiro brasileiro, ele é muito rico, né? A gente tem projetos, no Sindimóveis tem projetos como, por exemplo, o Projeto Raiz, né? Que apresenta o móvel, apresenta, né, o que o Brasil tem de legal, de produto para o mercado internacional. Então, isso é muito importante, é muito legal. Mostrar, né? Mostrar o que a gente tem, mostrar como a gente faz, as coisas são muito peculiares, as situações, os produtos, né, na verdade, eles são diferentes, né? A gente acredita nisso, a gente trabalha para isso. Nós temos alguns designers que participam desse, né, a nível de Brasil, que participam desse projeto, então é muito bacana. E nesse meio tempo, o Sindimóveis não deixou desamparado esse pessoal, né? Atividades, trocas de experiências, enfim, muito importante para seguir, né? Para seguir. A questão de infraestrutura da cadeia de suprimentos e vendas, né? A gente vê aí que a estruturação dentro da indústria moveleira, ela tem crescido, né? Ela tem cada vez mais profissionalizado. A questão de vendas também, a gente vê no dia a dia o empenho das equipes, né, das fábricas, da indústria, para ativar, né? É uma coisa que não pode parar. E a gente sabe que venda é relacionamento, né? Acredita-se muito, a gente está passando por muitas transformações e a gente vê, né, na prática que relacionamento, seja ele virtual ou seja ele presencial, é de suma importância, né, para que a gente está, para onde a gente quer chegar, na verdade, né? E a questão do digital, né? É um canal, o digital é um canal que veio para ficar, né? Antes a gente fazia algumas ações, né, de contato, né, de proximidade, mas acabou-se que se adiantou muitos anos, né? Adiantou muitas coisas que poderiam acontecer mais lá para frente, se adiantaram agora nessa questão do digital. Então, é conteúdo, é geração de conteúdo. As indústrias, elas estão se aproximando muito mais dos seus lojistas, dos seus clientes, dos seus parceiros, através do meio digital. Isso aproximando mesmo à distância. Exatamente. Aproximando, mas nós estamos mais distantes, né, Priscila? Distantes, mas próximos, né? Isso. A gente vê várias indústrias, várias fábricas fazendo apresentações de produtos online, fazendo lives de apresentação, fazendo lançamentos. Isso é muito interessante, né? É uma forma de tu estar próximo, né? Mesmo de uma forma digital. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a proximidade, o contato físico, ele é muito importante, né? O olho no olho, enfim. Mas o digital, ele mostra para a gente a facilidade, né? Até a facilidade de reuniões, a facilidade de projetos, de conclusões. No meu dia a dia, incluir, né, essa facilidade de reuniões online, de apresentações, de contatos, né, com lojistas da rede de lojas da Almobile. Esse é o território onde a Priscila se sente mais à vontade, pela sua própria formação? No começo confesso que não foi tão fácil, viu, Perotti? A gente teve que aprender, né? Eu tive que aprender, afinal, a minha formação, a gente está sempre acostumado a ficar atrás na retaguarda, né, dando apoio. Exatamente, mas a gente aprende, né? Precisei aprender, precisei desenvolver algumas coisas,
Mas a gente foi andando, né? E acredito que muitos profissionais de diversas áreas também, né? Pela facilidade, né? Pela praticidade e até pela economia, né? Pela economia de tu estar no teu escritório ou na tua casa para estar conversando com pessoas de outros lugares. Exemplo nosso, né? Eu aqui em Bento Gonçalves, tu em Curitiba, né? A gente conversando e gerando esse conteúdo bacana aí para o pessoal. Você entende que quando a gente fala novo normal, você entende que será uma transformação muito impactante? Há pessoas que apostam, né, que tão logo a pandemia seja controlada, vamos dizer, não que acabe, mas ao menos seja controlada, as coisas tendem a voltar a um certo normal, que é mais ou menos a característica do brasileiro, né? Esquece rapidamente as desgraças e faz de conta que não houve. Né? Eu, de alguma forma, sou um pouco adepto a isso. Eu acho que nem tudo vai se transformar, né? Que muitas coisas voltarão ao que eram antes e algumas coisas voltarão de outra forma, melhores do que eram, naturalmente. Como você vê isso, Priscila? Olha, eu acho que é muito difícil a gente ter uma opinião formada, porque é muita coisa diferente, né? Mas eu acredito que sim, que algumas situações elas vão ser pontuadas de forma diferente. Eu acredito que sim. Eu acredito que o olho no olho ele não vai acabar, né? Esse contato pessoal não vai acabar. O aperto de mão. O aperto de mão, o abraço. Exatamente, por mais que a tecnologia supra algumas necessidades, eu estava acompanhando há uns dias atrás uma matéria, está sendo desenvolvido em alguns laboratórios de estudiosos futuristas uma capa, tipo uma luva, né, para colocar no dedo para a pessoa sentir, né, tocar virtualmente e sentir, sabe? Mas eu acredito que por mais que as coisas elas evoluam para tudo isso, eu acredito que a gente não vai acabar tendo o contato, né? A gente vai precisar ainda ter, né? A gente precisa das pessoas, a gente precisa, mas a tecnologia ela vai ajudar bastante, eu acredito que vai ajudar bastante, eu acredito que a tecnologia ela vai romper algumas barreiras, né? Mas ela vai nos gerar oportunidades, com certeza. Mas o aperto de mão, o abraço, o olho no olho é insubstituível. Então não estaremos vivendo um novo momento econômico que alguns entendem, já começam a chamar de uma economia low touch, né? Que é de pouco toque. É muita incerteza, né? Muita incerteza, mas eu tenho um pouco de dúvidas ainda, Eu acredito que a gente vai ter uma evolução, sim, né? Uma evolução grande, mas a presença, o contato, ele dificilmente a gente vai conseguir exterminar, né? Eu diria assim, né, Priscila, para nós. Eu acredito que vai se criar um meio termo, né, Perotti? Sim, eu gostaria de a gente encaminhando para o final a nossa conversa, que não pode ser muito extensa, senão o nosso público depois dá um pause na gente, né? Eu gostaria que, à guisa de encerramento, né, da conversa, que você tentasse compartilhar com o nosso público internauta como que você avalia o comportamento da indústria do seu polo moveleiro, onde você tem relacionamento permanente, né? Em que grau de adaptabilidade você coloca a indústria moveleira do Rio Grande do Sul, né? De adaptabilidade para, passando esse momento, estar apta a encarar um pseudo novo normal, né? A indústria moveleira ela é inquieta, né? O pessoal, setores de dentro de fábrica, engenharia, desenvolvimento de produto, marketing, né? Protótipos, enfim, são pessoas muito inquietas, são pessoas que sempre buscam, né? A novidade, e é uma necessidade de mercado, né? Eu acredito que essa pandemia, esse momento, esse novo normal, tudo isso ele acaba gerando para a indústria como um todo, para o segmento, ele tem o seu lado positivo, sim, da gente ir atrás, da gente entender, da gente estudar, da gente tentar sempre melhorar, né? Isso
toda a crise faz com que a gente crie, com que a gente recrie, com que a gente veja. O que a gente tem que ter muita cautela, né, é nessa questão realmente financeira, né, para não dar o passo maior que a perna também, tem que estar com muito discernimento do que vai fazer, né? Afinal, é uma cadeia, né, que depende, é uma cadeia muito grande, né, que começa no fornecedor de chapa, de ferragens e vai até o lojista, né, o vendedor de cada uma das lojas. Então, são situações de critério, né? Tem que ter muito critério, tem que ter muita calma, tem que ter muito zelo e tem que estar ligado, né? Tem que estar conhecendo, tem que estar vendo, tem que estar estudando. Mas isso me deixa muito contente porque eu vejo que a indústria moveleira ela é assim, ela é inquieta, ela é estudiosa, né? Ela está sempre buscando, sempre tentando inovar, sempre tentando fazer um diferente. E isso também é o novo normal, né? É verdade. Não poderia deixar de ser, numa oportunidade dessa, de estar conversando com uma pessoa de comunicação do Sindimóveis, de Bento Gonçalves, procurar saber um pouco o que você pode nos contar sobre a Móvel Sul, que em princípio seria realizada em setembro e agora decidiu-se realmente não realizar mais esse ano e ficou para 2022. Priscila, não é sacanagem, mas para encerrar, o público gostaria de ouvir você sobre isso também, mesmo que de forma rápida. Certo. A gente tinha adiado, né, a realização da Móvel Sul, que aconteceria em março, né, em virtude do início ali da pandemia. Ficamos trabalhando nos bastidores, acompanhando o mercado, acompanhando toda essa movimentação e remarcamos, né, havíamos reagendado a data para setembro. Mas a gente seguiu, né, essa mesma situação de acompanhamento, enfim, de contato, realizamos pesquisas com os expositores também para entender um pouquinho mais, né, a visão deles, porque a gente acredita que uma feira é feita tanto pelo Sindimóveis também e pelos nossos expositores, né? Nós temos mais de 250 expositores hoje na Móvel Sul. Bom, a gente foi muito prudente, a gente foi muito cuidadoso com a questão de Móvel Sul, né? Lá em março, né, quando a gente, em diretoria, nós definimos adiá-la, né, sem divulgar uma data em específico, nós decidimos acompanhar, né, o movimento de mercado, acompanhar o movimento da pandemia. E quando a gente viu uma segurança, reagendamos então para setembro, né? Mas como a gente está trabalhando tanto nas nossas indústrias, nas nossas empresas, quanto no Sindimóveis, a gente vive um dia depois do outro, né? A gente vai acompanhando, a gente vai vendo movimentação de mercado. Nós fizemos uma pesquisa com os expositores, desculpe, né? Nós temos mais de 200 expositores e escutamos, né? Escutamos as necessidades deles, as dúvidas, enfim. E decidimos, então, por diretoria, por segurança para a comunidade local, por segurança para os expositores, segurança para os visitantes, adiar essa edição, né, e fazer ela em março de 2022, né? A gente acredita que no início do próximo ano tem muito evento marcado, né, e também tem muita incerteza. Então, a gente acabou definindo dessa forma, né, em realizá-la em 2022, com uma feira grande como a Móvel Sul merece ser tratada. Ok, muito obrigado aí pela sua resposta. Eu queria agradecer ao presidente Vinícius pelo empenho em indicar você para ser a porta-voz do Sindimóveis nessa nossa Mobile Talks. Vinícius, obrigado aí pelo seu empenho, por ter convencido a Priscila a ser a voz e a imagem do Sindimóveis. Priscila, suas despedidas, por favor. Eu agradeço pelo convite, né? A gente representando essa cadeia produtiva aqui da Serra. Ficamos muito contentes, né, dessa oportunidade, agradeço. E estamos aí para as próximas parcerias, o que for necessário, a gente volta a conversar. Ok, obrigado a todos. Obrigada.